No podcast de hoje, eu vou contar uma história que pouca gente conhece. E para isso, nós vamos viajar para a América do Norte. Mais especificamente, no século XIX. Isso porque eu quero mostrar a vocês a misteriosa conexão que existe entre os búfalos americanos e as travestis. As duas coisas envolvem um conceito espiritual muito elevado e bonito. Vocês podem estar achando que isso é papo de bêbado, mas vem comigo que eu vou te mostrar que não é. Vocês provavelmente conhecem o búfalo dos Estados Unidos, também chamado de bisão. Certamente já esbarraram com ele na televisão ou na internet. Mas eu não sei se vocês algum dia já pararam para analisar aquele animal com atenção. Trata-se de um tanque blindado vivo. Ele é forte, musculoso, tem uma pelagem tão grossa que é capaz de protegê-lo do frio lancinante do norte. Uma cabeçada daquele bicho pode matar uma pessoa. E tem um detalhe aqui. Seu temperamento é tão arredio que os seres humanos nunca conseguiram domesticá-lo. Há cerca de mais ou menos 200 anos, ou seja, quase ontem na história humana, o bisão americano caminhava livremente pelas pradarias do que hoje chamamos de Estados Unidos. Eles pastavam e migravam, dominando o país inteiro. Esses animais eram absolutamente livres. Não havia cercas de arame farpado, não existiam cidades. Todo mundo era uma paisagem pela qual a vida selvagem podia caminhar livremente. O búfalo até hoje é considerado o maior mamífero das 3 Américas. Se vocês compararem o tamanho de um ser humano com o de um bisão macho adulto, verão como ele é grande. Sua presença é tão imponente que até hoje este animal é o símbolo de muitos times de futebol e basquete pelos Estados Unidos e Canadá. Na espiritualidade xamânica, ele era visto como uma ideia-força associada ao poder e ao status. Tudo isso mudou quando a América foi colonizada pelo homem branco. Primeiro foram os ingleses, depois milhares de europeus e gente de todas as partes do mundo, formando o caleidoscópio étnico que é a sociedade americana. Como vocês devem saber, a colonização inglesa começou no leste dos Estados Unidos, e ali ficou concentrada por muitas décadas. Mas no século XIX, descobriu-se ouro no oeste, e naquele momento, quando o primeiro homem branco tocou na primeira pepita de ouro descoberta na América do Norte, o destino do bisão foi traçado para sempre. Hordas de pessoas de origem europeia invadiram o oeste americano em busca de enriquecimento rápido. Só que elas precisavam de lugares para morar. E a partir daí foram surgindo cidades e mais cidades, para garantir a ocupação daquele território. Então, os americanos começaram a matar indistintamente milhares de bisões. Sabe essa pilha de ossos que vocês estão vendo na capa deste podcast? Então, é a reunião dos bisões que eram mortos. E isso é só uma parte, né? Onde antes reinavam absolutos, os búfalos agora eram massacrados aos milhares. Sua carapuça grossa resistia ao frio congelante, mas não podia resistir à força das armas de fogo trazidas pelo homem branco. Não foi um massacre nem um holocausto. Foi uma hecatombe, uma verdadeira carnificina. Os brancos queriam a pele destes animais, mas também, em muitos casos, matavam por pura diversão. O homem branco brincava de tiro ao alvo nos bisões selvagens de dentro dos trens. Filhotes de bisões perdiam suas mães, e mães perdiam suas crias recém-nascidas, unicamente por diversão de uma gente bárbara, selvagem e animalizada. Em pouco tempo, onde antes havia terras livres e selvagens, surgiram cercas de arames farpados. Os búfalos, então, ficaram impedidos de realizar suas grandes migrações pelo planeta.
Onde antes havia o ar puro da montanha, agora havia cidades poluídas. Se vocês quiserem saber mais sobre a violência deste processo, vou deixar na descrição o link de uma testemunha daquele período, o chefe Seattle. Seja como for, o búfalo foi quase exterminado. Uma espécie que reinou por milhares de anos, em 50 anos praticamente desapareceu do planeta Terra. Se não fosse o esforço de poucas pessoas a salvar os poucos bisões que sobraram, hoje talvez não pudéssemos nem vê-los na televisão. Mas vocês aí devem estar se perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com travestis? Então, eu vou te falar. Mas antes, dá aquele like e se inscreve no canal, vai. Foi? Tem certeza? Então vambora. Nessa história, há um detalhe que eu não contei para vocês. Além da busca pela pele do búfalo e pela diversão, esses animais foram exterminados principalmente por um outro motivo. Ao se expandir para o oeste, os brancos encontraram dezenas de tribos indígenas norte-americanas. Elas basicamente eram donas daquele imenso território. Só que os nativos tinham um ponto fraco. Dependiam totalmente da carne e da pele do búfalo para sobreviverem. Foi aí que os brancos tiveram a seguinte ideia: ao eliminarmos os búfalos, eliminamos os meios de sobrevivência dos índios. E ou eles morrem ou vão embora das terras que queremos. E assim foi feito. Tribos indígenas que habitaram aqueles prados e montanhas por centenas de anos foram pouco a pouco desaparecendo. Cherokees, iroqueses, algonquinos, comanches, apaches, esquimós, cris, cheyennes, sioux, choctaw, blackfoot, mandan, zuni e tantas outras. As que não desapareceram foram descaracterizadas de tal forma que praticamente deixaram de ser indígenas. Tá, mas o que isso tem a ver com travestis? Então, de acordo com muitos estudos, estas tribos tinham uma cultura espiritual heterogênea, mas que mantinham as mesmas bases naquilo que os antropólogos chamam de animismo. Esta crença se baseia na ideia de que todas as coisas têm um espírito dentro delas. E em função dessas crenças, muitas dessas tribos tinham uma relação muito especial com isso que a nossa cultura chama de travesti ou transgênero. Os nativos acreditavam que essas pessoas possuíam dois espíritos. Eles não eram nem homem e nem mulher, mas sim two spirits. Estes eram seres muito especiais que tinham duas qualidades. E por guardarem esta habilidade, podiam ver o mundo tanto com olhos de homem quanto com olhos de mulher. Em função disso, tinham uma sensibilidade que o comum das pessoas não tinha. Acreditava-se, inclusive, que esses indivíduos tinham mais facilidade de se comunicarem com o mundo espiritual. Ah, um detalhe. Two Spirit é um nome em inglês, mas cada tribo tinha um nome próprio para este conceito. Entre a tribo dos Sioux, eles eram chamados de Marro. Entre os Navarro, o nome era Nadli. Em muitas dessas tribos, havia rituais próprios para essas pessoas. Ou ainda, elas exerciam funções ritualísticas que só elas podiam fazer devido às suas habilidades naturais. Para quem quiser saber mais sobre isso, vou deixar a referência de um livro na descrição. E as pessoas Two Spirits também tinham um papel social muito próprio fora da espiritualidade. Como não tinham filhos, elas se dedicavam a cuidar das crianças, contando-lhes histórias ou substituindo o pai de alguma criança que por acaso tivesse morrido em alguma guerra. Em outras palavras, essas pessoas podiam exercer tanto papéis de homens quanto de mulheres. Elas tanto podiam caçar quanto se dedicar à cerâmica e ao cuidado das crianças. Durante a infância, quando a tribo percebia que a criança era assim especial, havia até um ritual para saber se ela era Two Spirits. Colocava a criança em frente a brinquedos de meninos e de meninas. Se o menino preferisse os brinquedos de menina, ele seria criado como um Two Spirit. Essa cultura foi assim
por centenas de anos. Isso serve para aquelas pessoas que acham que este fenômeno é algo ligado à esquerda woke, ao PT ou à cultura moderna. Até aqui, eu não sei se vocês repararam, mas a ideia de que existem pessoas two spirits é ligeiramente diferente da nossa cultura cristã ocidental. Enquanto nós atribuímos o gênero de uma pessoa no nascimento em função da sua genitália, outras culturas atribuíam gênero ao longo do tempo e em função de espíritos ou energias que as pessoas traziam. Quer você acredite nessa visão ou não, isso nos mostra que a perspectiva biologicista do cristianismo não é universal. E podemos até acrescentar outro elemento de reflexão. Enquanto a palavra travesti evoca algo que saiu de um ponto e foi para outro, pois só existem duas condições existenciais, ou homem ou mulher, a noção de two spirit é diferente. Ela admite que duas naturezas podem coexistir e conviver em um mesmo corpo, sem que uma anule a outra. Aliás, vale ressaltar que na cultura indígena americana não se dava nome para as crianças assim que elas nasciam. Inclusive, nem eram os pais do bebê que escolhiam o nome. Era o próprio bebê que escolhia. Vocês devem estar se perguntando, mas como? Então, eles esperavam o recém-nascido ter alguma conexão com algum elemento da natureza, por meio de algum sinal que a criança dava e que podia ser um olhar, um som ou qualquer outra coisa. É por isso que muitos nomes indígenas nos parecem tão diferentes e talvez engraçados. Como, por exemplo, touro sentado, nuvem vermelha, bule azul, lobo branco, etc. É porque provavelmente a criança olhou para essas coisas quando veio ao mundo e interpretou-se que este seria o nome que ela escolhia. E o nome era algo muito importante para aquela cultura espiritual, pois ele tinha poderes mágicos. Eu não sei se vocês repararam, mas essas crenças se opõem à ideia cristã de que Deus nos criou de uma determinada forma e, portanto, nós nascemos prontos. Em outras palavras, no cristianismo, um menino não tem o direito de ser trans porque Deus o fez menino. Nas concepções indígenas, a pessoa não nascia pronta. Ela era o que ela viria a desenvolver futuramente, tanto em termos de nome quanto em termos de gênero. E ainda tem outra coisa. Mais lá na frente, acreditava-se que a pessoa receberia um outro nome secreto, geralmente por meio de um sonho. Este seria o seu nome de poder e corresponderia à sua personalidade mais profunda. Coincidência ou não, este processo ocorre naturalmente em pessoas transgêneros quando elas escolhem seu nome feminino ou masculino, conforme o caso. Seja como for, eu não sei se vocês repararam, mas enquanto na nossa cultura pessoas trans são literalmente uma aberração, algo contrário à natureza e indivíduos sem nenhuma função social, entre os indígenas norte-americanos, essas pessoas eram vistas como tendo uma natureza que lhes era própria. Enquanto o cristão tenta se adaptar a uma natureza que lhe é exterior e impositiva, aquelas culturas xamânicas acreditavam que cada um tinha uma natureza individual. E aquelas sociedades incluíam pessoas trans por meio de um significado metafísico. Two spirits tinham papéis específicos, algo que não ocorre em nossa sociedade, onde uma pessoa trans não tem função alguma, nem espiritual e nem social. Essas pessoas, inclusive, eram vistas pelos nativos como sendo um presente do mundo espiritual para a tribo. Two spirits não eram venerados exatamente, mas eram respeitados como sendo uma existência especial e diferenciada, e não frutos de uma demonização sistemática. Vocês devem estar se perguntando, mas então os indígenas aceitavam a homossexualidade e veio o cristianismo e acabou tudo? Então, não é bem assim. A gente tem um vício tão grande de falar sobre o tema da diversidade e envolver sexo, que a gente acaba se esquecendo de que há outros olhares sobre o tema e que envolvem masculinidade e feminilidade, e não necessariamente com quem a pessoa faz sexo. A verdade é que a gente sabe muito pouco de como aquelas tribos lidavam com a homossexualidade em si.
No Brasil, a gente tem registros sobre isso deixados pelos jesuítas. Na América do Norte, o assunto era mais tabu para os protestantes do que para os católicos. Então, muitos sequer registraram essas informações sobre as tribos. Qualquer um que diga que sabe como aqueles povos nativos norte-americanos lidavam com a homossexualidade estará mentindo. Eu pesquisei bastante sobre isso e as fontes que temos não nos dão informações com segurança. Na verdade, não se sabe nem até que ponto o conceito de Two-Spirit estava associado a uma aceitação da diversidade sexual. Também não sabemos se aquelas tribos aceitavam ou não casais de sexo semelhante. Temos um enorme vazio no nosso conhecimento sobre isso. O que sabemos, com certeza, é que eles entendiam realidades intermediárias entre homens e mulheres, e que essas pessoas tinham papéis sociais específicos e um significado espiritual. Nessa discussão, é importante salientar que estou abordando um aspecto das sociedades indígenas norte-americanas, mas elas não eram perfeitas. Como todo grupo formado por seres humanos, elas tinham suas próprias contradições e outras formas de opressão que talvez a gente não esteja consciente. Mas isso não nos impede de ver outros aspectos daqueles povos. Infelizmente, os indígenas americanos e canadenses não nos deixaram uma arte erótica tal qual gregos e romanos, para que possamos inferir qualquer coisa sobre sua relação com a homo ou até mesmo com a heterossexualidade. Mas seja qual for a relação que aqueles grupos tinham com a diversidade sexual, as pessoas Two-Spirit eram muito respeitadas. E uma delas em especial merece uma menção. Trata-se de uma Two-Spirit histórica, chamada de We'wha, do povo Zuni, que vivia no Novo México, e cuja foto está na capa deste podcast. Ela foi uma das pessoas que negociou com os brancos para tentar ficar com as terras que estavam sendo roubadas. Sim, ela era o que hoje chamamos de travesti e uma liderança na tribo dos Zuni. Antropólogos a descreveram como uma das mais inteligentes pessoas de seu povo. Ela aprendeu inglês rápido e era mestre tanto na arte da caça quanto na arte da cerâmica, própria das mulheres. Em 1886, ela foi até Washington liderar algumas tratativas com o presidente Grover Cleveland. Percebida como uma simples mulher, pois os brancos não concebiam a ideia de Two Spirits, sua presença foi extremamente celebrada na cidade, e ela chegou a ganhar o status de celebridade nacional por sua capacidade de liderança. Pouco tempo depois, We'wha foi acusada de bruxaria, junto com outros 5 líderes de sua tribo, e passou vários meses na prisão. Depois foi libertada. Ela faleceu em 1896, vítima de um ataque cardíaco. O sofrimento imposto àqueles povos foi tão grande, e tudo foi tão rápido, que até hoje a música dos índios norte-americanos traz um pouco de tristeza e melancolia. Para terminarmos essa história, eu queria dividir com vocês que fim a cultura dos Two Spirits teve. Conforme o ambiente daqueles indígenas mudou 180 graus da noite para o dia, seu modo de vida se perdeu. E com isso, seus mitos e suas subjetividades também se foram. O trabalho missionário de cristianização ajudou a jogar a pá de cal naquelas culturas. A religiosidade indígena chegou a ser criminalizada, tamanha a intolerância dos cristãos. Adiciona-se a isso a chegada do rádio e da televisão, que aculturou os novos indígenas na cultura branca, ocidental, europeia e cristã. E aí aconteceu um fenômeno muito intrigante. Enquanto na nossa cultura associamos pessoas mais velhas à intolerância e a uma opinião mais agressiva, na cultura indígena aconteceu o contrário. Os mais velhos, que ainda detinham na memória a espiritualidade nativa em seu estado original, eles eram mais tolerantes à existência das pessoas trans. Ao passo que os indígenas mais novos demonizavam essas pessoas. Pouco a pouco, a noção de Two Spirit foi se perdendo. Atualmente, grupos LGBTs indígenas da América do Norte tentam resgatar a identidade Two Spirit na cultura dos indígenas que sobraram. Não é fácil, tamanho processo de lavagem cerebral
que as igrejas exerceram naquelas pessoas. Até hoje, a tribo Navarro está discutindo a aprovação do casamento homoafetivo, por exemplo. Seja como for, é por isso que em algumas siglas dos Estados Unidos ou do Canadá, vocês veem LGBTQIA2S+. Então, esse 2S agora vocês já sabem o que é. Trata-se do conceito filosófico The Two Spirits. Esse programa foi uma homenagem para todas aquelas pessoas que, tal como os búfalos, nunca se deixaram domesticar, mesmo sofrendo todo tipo de ataques. E ainda assim existem e resistem. Este trabalho é um tributo para todas as pessoas transgêneros que tiveram a infelicidade de nascer em um mundo tão hostil, que tiveram suas vidas dilaceradas e que lutam diariamente por sua sobrevivência, assim como os búfalos do passado, assim como os nativos norte-americanos ainda hoje. Saibam que o mundo já foi um lugar bem diferente para vocês. E por fim, deixo com vocês a última frase do discurso que o chefe Seattle fez para os brancos, conforme aquele mundo e aquela cultura desapareciam. Abre aspas. Mas quando de sua desaparição, vocês, homens brancos, brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus que os trouxe a esta terra, e por alguma razão especial, lhes deu domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Este destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravios sejam todos domados, os recantos secretos da floresta densa, impregnadas do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruída por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. Este é o final da vida e o início da sobrevivência. Fecha aspas. Este foi um programa do canal Agora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura, sob o ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias, e lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Dá o like, se inscreve no canal e deixa nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Lembrando que o Agora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos, e não às ofensas. Até a próxima, pessoal. Valeu!